Nos últimos 8 anos, houve um aumento de 11% no número de novas infecções por HIV no Brasil, enquanto o mundo registrou uma queda de 27,6% nesse período, segundo o relatório anual da UNAIDS, a Agência das Nações Unidas dedicada à prevenção e luta contra a doença. Sobre esse assunto, o programa Espaço Aberto de hoje vai mostrar o trabalho do Centro Corsini, que é referência nacional no tratamento infantil de portadores do vírus HIV. Para isso estão no nosso estúdio Luiz Roberto Antunes, dentista e presidente da entidade, e a gestora Flowers Aguiar. Um dado do Ministério da Saúde recente também indica que cerca de 718 mil pessoas ainda estão infectadas pelo vírus no país, mais que cerca de 150 mil delas ainda nem foram diagnosticadas. O que esses números, tanto esse crescimento no Brasil, como o fato de ainda terem tantas pessoas não diagnosticadas, significam para uma entidade como a de vocês que lida com esse tipo de doença? Bom, tem um dado ainda mais alarmante, que a previsão do ano de 2013 é que seriam 36 mil novos casos de pacientes infectados com HIV, e o relatório da UNAIDS, que saiu nesses últimos 2 dias, é que o número chega a 44 mil novos casos de pessoas infectadas por HIV no Brasil. No todo, todas essas informações, nós estamos realmente, e a matéria é muito clara no jornal, quando diz estamos na contramão, porque enquanto na América Latina e no resto do mundo, como você disse, 27% de diminuição, o Brasil, o número de novos casos nos últimos 8 anos cresceu 11%. Se você for até 2001, aumentando esse span, o número de casos infectados ainda cresce no Brasil. Apesar de nós termos tido, durante um período 90 até 2000, um trabalho muito grande no Ministério da Saúde com a questão, nós somos pioneiros na questão de distribuição dos antirretrovirais, uma preocupação incrível, e apesar de tudo isso, com a falta de informação, os números continuam crescendo. Então, isso vai de encontro, nós estamos vivendo hoje a segunda grande onda. A primeira foi na época de 90, quando atingiu o pico e começou a ceder com todos esses investimentos, e agora aquilo baixou e agora começou a crescer. Então, a população nova hoje do Brasil, ela não teve contato com essa primeira grande onda, está baixando a guarda e realmente os números estão crescendo. O senhor acredita que por conta disso, de uma nova geração, talvez não tão instruída quanto deveria ter sido, ou ainda se dá tempo de corrigir isso? Eu acredito o seguinte, tudo é parte de um contexto. A questão de educação no Brasil está aí, nós temos índices alarmantes e quando você é comparado com o resto do mundo, e mesmo dentro de outros países dentro da América Latina. Tudo nada anda sozinho. Quando não existe esse grau de educação, essa cultura da prevenção, não existe um financiamento de campanhas para que isso chegue a essa população mais jovem, o resultado é esse, porque eles realmente ficaram presentes com aquela grande onda em que seus ídolos morriam, a gente ficava assustado toda semana, tinha alguém que faleceu ou realmente informava que era portador do HIV. E hoje não existe mais isso, né? Com a medicação, os pacientes conseguem ter uma sobrevida muito grande e é difícil você identificar. E se ele estiver dentro de um programa de tratamento, ele vai viver muitos anos, talvez até o resto da vida, dentro de um padrão controlado. O que acontece é que essa população mais jovem, por não passar isso e ter um baixo índice de escolaridade ou de compreensão em termos de cultura e educação, ela percebe que se existe medicamento, e isso eu não estou falando que são todas, só nessa faixa de jovens de escolaridade mais baixa. Na mais alta, isso a gente tem relato de pais dizendo que ficou alarmado que uma filha de 15 anos, ou filho, quando falou
comentou a questão do HIV, ele dizia, mas tem remédio para isso. Ou seja, a percepção é outra. Por quê? Porque não existe uma campanha que diga, não, uma vez infectado, você, ainda hoje, esperamos que isso, segundo o relatório da UNAIDS, que talvez até 2030 isso consiga ser controlado no resto do mundo. Nós temos que chegar nisso, ao contrário, nós temos que prever que temos que voltar aos índices de 2000 em que essas questões de educação, palestras e campanhas de prevenção realmente atingisse uma faixa que hoje não é atingida. Agora, recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma campanha da vacina de HPV para as adolescentes, né, que é a prevenção que previne entre todas as doenças o câncer de colo de útero, mas a gente não viu nesse período nada a respeito da camisinha, Flowers. Você acha que o uso da camisinha ainda é um tabu entre a conversa de pais e adolescentes? Porque a gente sabe que precisaria ter todo um trabalho feito nas escolas, nas comunidades e tudo mais, mas eu acho que o diálogo em casa já resolveria grande parte disso. Ainda é um tabu o uso da camisinha? Nós tivemos um colégio visitando o Centro Corsini e as crianças arregalaram, porque são crianças, para mim 15, 16 anos, arregalaram os olhos quando a gente começou a falar como que se transmite. Porque eles acham que investiu-se muito, por muito tempo, no tratamento. Um coquetel que a gente usa é muito caro. E o Brasil realmente, diferente de outros países, ele fornece gratuitamente, mas parou de se investir na prevenção. E parou de se tratar a questão sexual. As crianças estão cada vez mais cedo iniciando a vida sexual. E sem prevenção nenhuma. Sem prevenção. Porque existe o tabu em casa, os pais não querem conversar sobre isso, eles não querem aceitar que os filhos com idade de 13, 14, 15 anos já estão tendo relação sexual. Então, esse tabu, eles não sabem, eles não usam. Então, quando a gente apresentou, eles sabem que existem, mas eles não veem a necessidade. Até porque eles não entendem, como o Dr. Luiz falou, o processo da cura. Esse tratamento que é a longo prazo, ele é sofrido. Um tratamento com um coquetel contra a AIDS é como se fosse uma quimioterapia. As pessoas passam muito bem, eles não entendem isso, eles não viveram. Achei legal quando o Dr. Luiz falou, os grandes heróis nossos, Cazuza, Sandra Brea, eles não viram isso, eles não têm um herói que esteja sofrendo por causa da AIDS. E se eu ficar doente, eu tomo aquele coquetel de 24 horas depois, só que não chega até eles isso e a informação dentro de casa. Agora, a gente vê informações recentes de muita discussão a respeito do câncer. Recentemente foi lançado um filme que trata disso, dentro da questão dos adolescentes e jovens e tudo mais. Existe um medo deles desse processo? Não existe um medo desse processo? A gente sabe, houve muitos casos de que muitas pessoas que adquiriram a AIDS se trataram, né, o tratamento para o resto da vida, mas muitas delas acabam tendo a saúde tão debilitada que acabam adquirindo outros problemas de saúde e acabam até morrendo por conta de uma tuberculose, por conta de outras coisas. Isso tem acontecido então, bastante. Existe essa informação para eles de que não se trata só da AIDS, se trata de todo um processo que a saúde vai sofrendo nesse tempo todo, né? Esse é o grande mote, porque quando você fala que pacientes, o número de mortes, contrário aos índices mundiais que foram, diminuiu 35% a níveis mundiais, e no Brasil cresceu 7% nos últimos anos, é que quando você diz, o paciente faleceu de outras enfermidades ligadas à questão da AIDS. Tá? Ou, como você disse, tuberculose, outro tipo. O sistema dele fica tão debilitado que fica muito mais fácil ele adquirir outras enfermidades. E essa é outra questão que vai um pouquinho, quer dizer, um pouquinho mais além do básico, aquilo básico, ou seja, vamos prevenir, aí nem isso está se falando. O segundo eu me contaminei, eu vou ter que ser tratado a vida inteira. O que é isso? Os efeitos colaterais. O que isso faz para o meu organismo? Como a Flowers disse, é uma quimioterapia. Todo mundo sabe numa semana que se toma uma série de medicamentos, como um organismo saudável, como ele responde mal. Você muda, um outro organismo funcional que está sendo processado aí. Imagina o resto da vida fazendo isso. E outra coisa, existem N interferências, essa questão holística da história, não é só aquilo. Tudo pode influenciar a questão psicológica, etc. E tal. Então, isso ele vai atuar no nível de imunodeficiência. Se você está imunodepressivo, a propensão de você adquirir outras enfermidades é enorme. E aí, o que acontece no Brasil?
entra dentro de um contexto de saúde também, que vai além de só do HIV/AIDS, porque tudo está interligado. Agora a gente falou de algumas consequências não só de saúde. Ainda existe preconceito com relação ao portador de HIV? Muito. Essa é a grande questão. Ponto principal identificado pela diretora da UNAIDS no Brasil. A discriminação e o preconceito faz com, imagina, na classe social, não classe social, o grupo mais vulnerável hoje identificado, que é o homossexual jovem, ele já tem a questão do preconceito e a discriminação da homossexualidade. Imagine um homossexual jovem, portador da HIV, duplica a carga de preconceito e discriminação. E isso, mais uma vez, entra dentro do processo de educação e cultura. Se não tiver, a gente não discutir isso, e não estou falando só dos homossexuais, qualquer grupo vulnerável que é discriminado em qualquer situação, essa é a grande mote que a sociedade brasileira está passando ao largo. Falta ainda informação para a sociedade? A gente vê assim, você está no semáforo, para o carro no semáforo, vem uma pessoa te abordar, fala, olha, meu nome é fulano, eu sou portador de HIV. A pessoa fecha o vidro na hora. Ela fala, meu Deus do céu, assusta, vou pegar, né, não vou encostar. Teve uma conversa ainda existe, telefônica. né, falta de informação sobre Houve isso. essa conversa, as pessoas no restaurante estão almoçando fora, a gente não ouviu o outro lado dali. Aí entendeu-se que a pessoa falou, tem coragem? Claro que eu tenho coragem de almoçar fora. Aí falou, você é louca? Você está almoçando fora, você vai pegar AIDS, porque você vai tomar no copo que alguém tomou, você não sabe se quem usou o teu copo, o teu talher tinha AIDS. A gente estava ouvindo a conversa, olhando uma para a cara da outra, falando, não estou ouvindo essa conversa. É possível, né? Porque a pessoa estava falando que por almoçar muito fora, usar o copo de outra pessoa, usar o talher de outra pessoa, ia pegar AIDS. E sem falar o preconceito realmente. Nem tanto do farol, porque eu falo que essas pessoas que chegam no farol, eu quando abro o vidro falo, eu trabalho no Centro Corsini, você tem AIDS? Vai lá fazer um teste com a gente. Mas é no sentido assim, a gente tem muito paciente que trata lá, por quê? Porque lá as pessoas não são vistas, o atendimento você chega, você é atendida, é personalizado, é sigilo, que a família não sabe. Então tem pacientes que às vezes chega algum conhecido, a gente finge que não conhece. Ai, você é mal educada, não cumprimentou. Não, porque eles querem preservar a identidade, não sabem. A família não sabe, a esposa não sabe, em muitos casos que os pais não sabem. Um garoto lindo trabalhava numa empresa, tudo super sigiloso, porque ninguém na família, ele falou assim, a minha empresa descobrir que eu tenho AIDS, eu sou mandado embora. Existe toda uma legislação que já previne isso. Eu acho que o que mais me pega realmente é a discriminação e o preconceito em geral. A questão do que para no semáforo realmente uma faca de dois gumes, porque eu já vi, quando me para eu falo, olha, eu sou voluntário numa instituição que trata de pacientes com HIV, etc. Tá? Você já procurou lá? Não, e alguns têm até a grande resistência, porque dependendo do grupo que ele está, ele nem tem consciência de que ele vai precisar ser tratado ou que ele tem essa necessidade e tudo mais. Mas a questão do preconceito existe muito, 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 muito. E isso é uma barreira grande de até pessoas que poderiam ser grandes porta-vozes, dizendo, seguinte, eu tenho HIV, eu me trato, eu estou tendo uma vida funcional equilibrada, que eu tive que modificar meu padrão de vida, inclusive para poder permanecer saudável. Existe sim condições. Esse seria, para mim, o grande mote da questão de uma campanha publicitária. Então, ele ensinando que, ó, eu tenho HIV, eu vou morrer com HIV, estou conseguindo me tratar. Para passar a informação que, se ele se prevenir, ele não vai estar no mesmo papel dele. Porque você também acaba perdendo não só a sua saúde, como a sua vida social, né? Sim. E essa questão que a gente estava falando agora inclui isso. Você vai ter dificuldades para um relacionamento, você vai ter dificuldades para arrumar um emprego. Tem todo por trás disso que... Apesar de existir lei coibindo isso, a gente sabe que na prática não é. Se a pessoa declarar que tem, ela não vai ser, por N motivos, jamais por ser portadora. Sim, mas ela não vai ser contratada. Existem subterfúgios que permitam que ele possa ser excluído do trabalho de alguma forma, sim. E claro que se identificado vai ser punido, mas não é essa a questão. A questão é que
se nós não, eu acho que, eu falo quando nós falamos, população, as pessoas que estão coordenando essas campanhas, não realmente perceberem que existe uma necessidade de mudar essa filosofia e de chegar aonde tem que chegar a informação, nós continuaremos na contramão. Quer dizer, mais uma vez, campeões em coisa que não poderia ser evitada. Porque em qualquer situação hoje de saúde, o básico dos básicos, eu sou da área de saúde, o mais básico que as pessoas não entendem é investir na prevenção. Se ele investir na prevenção, hoje, pode ser que hoje ele esteja gastando muito, ele vai economizar para o resto da vida. A próxima geração, com certeza, vai vir de forma diferente. E dentro do governo, eu não entendo ok, vamos distribuir, é necessário identificar a distribuição de medicamentos, e o Ministério da Saúde, por mais que seja velada essa situação, já percebeu. No 1º de dezembro do ano passado, foi identificado que já existia uma identificação, que o número estava crescendo, quando se previa 36 mil, eles já sabiam que a coisa tinha passado isso, e que qualquer nível de sorologia agora é distribuído medicamento. Antes, a partir de um nível X é que permitia a distribuição. Eles já identificaram que tem que distribuir esse medicamento para todo mundo. Ou seja, já perceberam, mas mais uma vez, estamos tratando não está tratando a causa da coisa, só está tratando a doença, o efeito da história. A causa que é mais lá, e não está sendo feito. E outra coisa, algumas pessoas identificaram, que nem foi feito em Porto Alegre isso, e se identificou que Porto Alegre seria a capital que teve maior crescimento de infectados. E eu não acredito isso, que existe lá uma epidemia maior que nos outros lugares. Eu acredito isso justamente porque deve existir um órgão que está realmente fiscalizando e testando. E quando você testa, aparece. Hoje, grande parte da população, no Brasil, que é um pouco acima da média da América Latina, que é 37%, mais de 40% dos pacientes estão em tratamento recebendo medicamento. E tem um grande número que não está nem identificado. Ou seja, imagina você pega um homossexual ou um adolescente hétero ou homo, que não tem condições, não entende a questão da gravidade da doença. Tá? Ele se contamina e ele está tendo atividade sexual com vários parceiros, que é comum. Ontem saiu no jornal que lá no Parque de Ibirapuera tem lugares que cito Bananal, que é uma área escura, que eles vão todo final de semana para se encontrar. E o número de adolescentes crescendo, que vem de toda a periferia de São Paulo, marca o rolezinho deles lá, que começa como simplesmente toda a menina, a BG30 hoje, BD20, e se tiver uma identificação, ela vai transar ali mesmo tal. Ou seja, sem uma preocupação de prevenção. Ou seja, se você tem um contaminado dentro desse grupo, isso é uma bomba relógio. Paciente número 1. Ele vai contaminar uma, esse vai controlar 2, aí vai indo, isso vira uma exponencial. Então, essa questão não está sendo olhada com o devido cuidado, e realmente onde que o Corsini, dentro dessa nova fase, quer e está tentando entrar, investir em educação e prevenção, que é o que o Conselho nosso, recém-formado, identificou como número 1, desde o final do ano passado, quando começaram a chegar esses novos números. A gente tem um caso prático disso que o Dr. Luiz falou. Tínhamos um garotinho que ficou com a gente desde pequenininho, órfão, tem AIDS, contraiu da mãe na época, cresceu, ficou um adolescente, evadiu, fugiu. Um dia ele apareceu lá para conversar com a gente, um menino lindo. Ele diz: eu virei garoto de programa, tia. Ele chama a gente de tia. Mas o que você está fazendo? Você está se prevenindo, você sabe, você está se cuidando. Ele falou: não, eu não estou me cuidando, eu não estou mais fazendo tratamento, eu abandonei porque o número de adolescentes portadores que desistem do tratamento é imenso, a evasão é enorme, eles não continuam. E eu transo mesmo, tia, eu faço programa. Mas ele falou, mas sem proteção, porque as pessoas não querem proteção. Eles querem fazer. Ele falou: você sabe que você está contaminando? Eles não me perguntam e eu não falo. Simples assim. Simples assim. Então, e ele sabe que nessa sequência de programas, pessoas casadas que aí vão para sua casa também não se protegem.
e aí transmitem. Então, saiu de um grupo específico. A gente tem preconceito até na parte de captação de recursos. Ah, não, tem AIDS porque quer. E já não é mais assim. Então, foi para dentro de casa, levou, contraiu. Eu falo que ele é o paciente número 1. Ele passou para muitos, porque ele é um menino lindo. Então, a quantidade de pessoas com quem ele se relacionou o lindo, é enorme. eu tenho que frisar, é porque dentro do contexto que ele está atuando. Sim, Lindo, sim. feio, vai contaminar do mesmo Vai, jeito. não, no sentido do contexto É do mesmo. contexto do que ele faz. está atuando. E quanto ao preconceito, nós recebemos uma ligação de uma cidade vizinha pedindo palestra de dentista, porque os dentistas estão se recusando a atender portadores de HIV. Então, a pessoa nem se identifica. Se é portador de HIV, porque está na listinha do dentista lá. Eles não colocam nem sim nem não, porque os dentistas estão se recusando. Então, pediram para os nossos dentistas irem lá dar uma palestra de como tratar sem se contaminar. Então, dentro da própria área de saúde... É como se isso fosse uma exceção. Hoje, em qualquer sistema de saúde, você tem que tratar todo mundo igual, justamente porque vários não vão ser identificados como portadores. Então, isso é até, você vê, até o reflexo dentro da área de saúde existe. Por questão de não se fala mais isso. A época do ano em que se fala a questão de HIV/AIDS é antes do carnaval com distribuição de preservativos. Mas nada. Para por aí. Nós vamos a um breve intervalo, estamos no programa Espaço Aberto hoje, tratando a respeito da AIDS, dos índices alarmantes que foram lançados aí nos últimos 2 dias e também a respeito do trabalho do Centro Corsini. Nós voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando com o Centro Corsini a respeito da questão da AIDS. No último bloco a gente falava sobre a questão da transmissão. Existem muitos casos de pessoas que se relacionam fora do casamento, existem muitos, né? E acabam levando a doença para casa, a esposa contrai, engravida, todo esse processo. Como pode ainda existir tanta precariedade nesse quesito ainda na sociedade? Mais uma vez, o raio-x é horrível, né? Porque você vê, passa desde o adolescente a questão da falta de prevenção, a falta de proteção do adolescente para o adulto, e aí entra mais uma vez na questão educação e cultura. É claro que no nível de pacientes com mais idade, já existe uma cultura que ele já abandonou a questão do uso do preservativo há muito tempo, se ele está num casamento monogâmico, então isso já não faz parte corriqueiro da vida sexual dele. Quando ele vai para fora, e tivemos também umas curvas incríveis que aconteceram, que a gente caracterizou de a geração pós-Viagra, em que um número grande de pacientes que de repente voltaram a ter uma atividade sexual bastante intensa, grande parte fora do casamento e trazendo a contaminação para dentro de casa. E, enfim, mais uma vez, educação, cultura, barreiras de cultura e tudo mais. Como viver, Flores, nessa sociedade? Hoje as coisas estão invertidas, né? Já se perdeu o princípio de família, já se perdeu o princípio de casamento, da instituição do casamento. As mulheres devem se preocupar, não só mulheres, homens também, né? Porque o inverso é válido também, né? Como viver nessa sociedade em que você corre um risco, sendo casada, deve usar preservativo? Como sobreviver no meio disso tudo? Tem que ter conversa aberta, teria que voltar aos valores da sinceridade, mas existe todo esse preconceito, existe toda essa vida oculta. O mundo hoje globalizado parte para isso.
Então, se um homem tem uma relação, ou mesmo uma mulher tem um relacionamento extraconjugal, ele não vai colocar na mesa de jantar, olha, estou tendo um relacionamento, Vim aqui pra te contar, né? daqui para frente vamos usar preservativo. Então, é cultural, não vejo... Eu se acho fizer que o deve pedido ser do preservativo, feito... vai ser desconfiado. Vai. Vamos usar preservativo daqui pra frente, por quê? Não, Né? eu falo que o ideal seria, de novo, investir na prevenção. Fazer até, a gente não faz exame de sangue, no trabalho do meu marido, ele é obrigado a fazer todos os tipos de exame. E pede. Só que se uma mulher vê, ai, meu marido foi fazer um exame de já, ela já vai desconfiar. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, tem que ter essa prevenção, tem que perder o medo de descobrir. A gente, às vezes, tem medo de descobrir que tem alguma doença, em qualquer tipo de, não é só AIDS. Um exame de câncer, muitas vezes é por medo de descobrir que tem. Mas tem que fazer o exame preventivo, descobrir, procurar ajuda, porque a AIDS em si, o vírus HIV, ele não mata. O que mata, ele baixa a resistência e são esses vírus oportunistas que matam. A gente está num mundo globalizado, é H1N1, é gripe do frango, gripe do porco, gripe de não sei. Tem vindo muitas doenças, tem voltado doenças de vírus. Eu estava com coqueluche. Quando que eu imaginei, há 2 semanas atrás, que eu ia pegar coqueluche? Se a gente está com uma resistência baixa, esse vírus oportunista aqui, e tem morrido gente, muita gente de pneumonia, tuberculose. Então, é a prevenção, é você ir, você fazer o teu exame, pedir para o teu médico, na hora do check-up geral, olha, solicita aí HIV, para ver se a gente não pegou e tratar. Porque essa cultura do relacionamento extraconjugal na sociedade de hoje não tem. Ele não vai sentar na mesa do jantar e falar, vamos usar a partir de agora, porque é a prevenção mesmo. Agora, do trabalho do Centro Corsini. Hoje, como funciona o trabalho? As pessoas procuram a entidade já diagnosticadas com o vírus da HIV ou procuram a entidade no sentido de saber qual é a situação delas? Os dois casos. Nessa nova fase de 1 ano e meio para cá, quando a doutora Silvia faleceu e a gente assumiu, eu falo a gente, porque se não sou só eu, se não tivesse as gestoras, a Flowers e a Adriana, e mais agora com a formação do conselho, não teríamos condições de estar funcionando. Houve uma falsa impressão que com o falecimento da doutora Silvia aquilo seria totalmente desmantelado. Eu acho que emocionalmente a gente realmente se desmantelou e teve que, o luto tinha que acabar. Eu lembro numa reunião, eu falei, olha, ou o luto acaba ou a gente não vai vislumbrar uma saída para isso aqui. E o luto acabar não é em desrespeito à pessoa da doutora Silvia, que foi a grande idealizadora, que manteve aquilo dentro de um padrão reconhecido até fora do Brasil. Ao contrário, é justamente para continuar preservando tudo aquilo que ela construiu. Talvez com uma nova face e talvez com novos objetivos, porque como o vírus é mutante, a doença também muda de cara, inclusive a nossa atuação tem que ser mudada. A entidade já tem mais de 30 anos, não tem? Exato. E é uma outra realidade de lá para cá, total, né? nós passamos por seus conceitos, índices de perplexidade por não saber no começo, depois identifica, cresceu, identificou, aumentou, agora vamos começar a prevenir, medicamentos, mudou a cara, baixou e agora a segunda onda está começando. Ou seja, aquilo que no começo foi identificado como uma questão de vamos educar e vamos prevenir, voltou com carga total. Então, hoje, o paciente já tem uma tradição, nós temos pacientes sendo tratados dentro do Corsini há mais de 20 anos, e a gente recebe pacientes dos dois tipos, são pacientes que já foram identificados, e são aqueles que vêm para o aconselhamento, ou seja, que ele acha, vai ter que fazer o teste, para depois entrar dentro de um programa, dentro do centro, para ser tratado, numa visão multidisciplinar. Agora, a entidade trata de crianças e adolescentes. Ainda nascem, Flowers, bebês portadoras do vírus? Deixa eu só fazer, não são só crianças e adolescentes. Tá. O ambulatório, inclusive, não é criança e adolescente. O Corsini nasceu atuando, primeiro, 20, 30 anos atrás, em 1980, 82, quando a coisa realmente, a peste começou a chegar, como era dita, é só para pacientes adultos. Então, o nosso volume grande são adultos. Agora, depois eu complemento. Na realidade, o ambulatório trata adultos.
O que aconteceu? Na época lá atrás, quando tinham vítimas, os pais morriam e as crianças ficavam sem ter o apoio da família, porque a família nem queria. A doutora Silvia criou um abrigo para acolher as vítimas, crianças que nasciam com AIDS e órfãos da AIDS. Então, o abrigo foi criado. As crianças, elas não são tratadas no Centro Corsini, elas são tratadas na Unicamp, crianças. Os adultos são tratados no ambulatório. Aí, começou a nascer, nós tivemos vários casos, inclusive foi tão que as pessoas que fizeram 18 anos, são portadores, saíram. A história daquele garoto, que hoje já está com 18, 19 anos. Hoje, ainda nascem, mas nascem muito poucas crianças que a gente tem conhecimento. Por quê? A transmissão vertical, quando é feito o tratamento correto, não existe mais. Então, quando estou grávida, todas as grávidas sabem que é obrigatório o exame de HIV no pré-natal. Identifica que está, ela vai para um tratamento. E se ela fizer o tratamento, a criança não vai nascer com AIDS, não vai haver a transmissão vertical. O que acontece são vários casos de gravidez de dependentes químicos, de adolescentes que não fazem o pré-natal. Então, quando a criança nasce, que é feito o exame geral, aí que se descobre que ela está. O abrigo hoje, ele trata diversas patologias. Então, não temos crianças só com AIDS, nós temos crianças com diversas patologias. Mas o que motiva a criança a entrar para esse abrigo é... Não mais. O mote principal, o intuito principal era justamente Era os filhos da transmissão vertical, que é de mãe para filho. É claro que as técnicas melhoraram, o pré-natal melhorou, as técnicas na hora do nascimento também, porque existe o risco da contaminação durante, no ato. E então isso melhorou. A transmissão vertical diminuiu muito. Na África ainda é um grande tabu, é onde cresce, continua crescendo. Tá? Mas no Brasil diminuiu muito. Ou seja, então aí nós tínhamos um abrigo que inicialmente ela abrigava crianças portadores de HIV ou os órfãos. Às vezes você tem irmãos, etc., tem que ser abrigados. Foi único, foi uma visão fantástica que a Silvia teve. Com a diminuição dessa transmissão vertical, o abrigo continua. Então, por isso que ele tem uma importância muito dentro do contexto do Corsini e dentro do contexto de Campinas, porque é o único abrigo infantil que é especializado na área médica, ou seja, ele acolhe pacientes que têm patologias. E aí, daí a grande importância dele. Então, nós temos patologias de diversas naturezas de crianças sendo abrigadas lá. E quando você fala em abrigo, porque tem um abrigo normal, que a criança vai de dia, sai no final da tarde, não. O nosso abrigo, a criança tem necessidade de tratamento de 24 horas. Ela mora lá. Ela mora lá. Ou é tirada a guarda dos pais, ela mora lá. E isso necessita de uma equipe de funcionando 24 horas. Ou seja, nós somos os pais das crianças, pais e mães que acolhem e vão guiar pacientes que vão ficar praticamente até os 18 anos, porque a partir dos 18 anos ele sai, é a idade máxima de um abrigo. Quantas crianças tem hoje no abrigo? Nós estamos com 20 ou 21? 20. Um pouquinho acima do que é permitido, que seriam 16, mas com 20 crianças. É claro, algumas delas aí retornam ou, pela ordem judicial, podem retornar à família ou são adotadas. Então, existem vagas. Existe hoje uma demanda para pacientes, crianças para o abrigo enorme. Enfim, mas eu queria só botar um outro dado muito preocupante que também foi relatado essa semana, ou semana passada, que falando da questão da transmissão vertical, que realmente diminuiu muito, é quase inexistente. Essa transmissão vertical foi tão importante dentro do contexto do Corsini ser identificado, e a questão do abrigo, que nós tivemos praticamente doadores para a construção de 2 das casas do abrigo, que foram doadores que foram capitaneados por uma pessoa magnífica, que é a Nel, da Holanda, que praticamente eles construíram as 2 casas do abrigo infantil. Tá? Então, teve um boom e isso foi muito importante. Então, diminuiu a transmissão vertical. O dado alarmante é que foi identificado, um dado nos Estados Unidos que aconteceu, uma criança de 4 anos que ela nasceu, foi contaminada, fez o tratamento por 13 meses, depois eles perderam o contato e a criança negativa e tudo mais, e agora aos 4 anos de idade foi feito o teste, ela está positiva outra vez. Então aí entra um outro nível de pesquisa para identificar
essa mesma criança, ela vai ter que ser tratada, negativou, ela vai ter que ser tratada o resto da vida ou não? Existe uma mutação desse vírus que, onde negativou, de repente ele passa a ser ativo outra vez? Então, são questões que, cada hora, e com a evolução e mutação do vírus, e talvez, espero que não, que eles fiquem resistentes a esses medicamentos, pode ser que nós entremos numa outra onda, não só nacional, mas internacional. E voltamos para a questão de que a única solução para isso continua sendo a prevenção. Educação e prevenção. Agora, as crianças do abrigo, a maior parte delas são crianças rejeitadas pela família, é isso? Não. Não necessariamente. Tem tudo. Você falou de crianças e adolescentes. Tem casos de adolescentes que abandonam num hospital. Não querem saber, entregam para adoção. Esses imediatamente são adotados, porque a maioria das pessoas que estão na lista de adoção querem bebês. Agora, são crianças que o vizinho denunciou, olha, tem uma criança que fica andando de madrugada pelo bairro. Aí o conselho tutelar vai, verifica, percebe que a criança é vítima de maus tratos. Então, houve a denúncia, e por isso que é muito importante os vizinhos estarem atentos. O juiz determina que essa criança seja retirada da família. Maus tratos, más condições de higiene, a gente já teve muitos, e abandono realmente. Muitas das pessoas querem os filhos de volta. Tem uma família de 5, você conseguiu uma adoção para 5, então o trabalho do abrigo, da nossa equipe de sócio psicossocial, que é o psicólogo e assistente, é preparar a família para receber essas crianças de volta. Então, muitas das crianças chegam lá por denúncia, a família é tratada, então é feito um estudo social, nós fazemos essa parte, a nossa equipe faz essa parte de visitar, de ir na casa, de ensinar, muitas vezes ensinar a limpar a casa, para que a criança possa voltar para a residência. E em alguns casos em que os pais são dependentes químicos, são pessoas que não têm realmente recuperação para cuidar da criança no momento, o juiz determina que elas sejam destituídas. A partir do momento que elas são destituídas, elas vão para a fila de adoção e, havendo interesse, casais que queiram, normalmente casais, mas até solteiros hoje em dia estão podendo adotar. E adotam, por quê? Porque esse processo é longo. Então, às vezes, a criança chega com 8 meses e vai ser 2 anos, está lá, porque é feito um estudo, é lento. E criança com mais de 2 anos dificilmente consegue ser adoção. E criança portadora do vírus? Consegue adoção? Consegue. Já vários deles foram adotados, principalmente por países europeus. Estrangeiros, gente. Estrangeiros. Foram É isso que é doído. Foram adotados, sabendo. Eu mesmo tive o caso de um professor universitário, meu professor nos Estados Unidos, que ele veio aqui em busca de adoção de uma criança e que poderia ser com HIV. Enfim, a questão é bastante delicada. Eu acho que a gente tem que ressaltar dentro desse contexto que o abrigo está lá. Hoje o abrigo tem, em parte por ele ainda continuar funcionando, pós essa crise de 1 ano e meio atrás, em que tudo começou a se desmantelar, ou seja, essa falsa impressão que com a falta da Sílvia aqui o centro tinha perdido o rumo ou iria fechar. Nós temos realmente que agradecer. São dois grupos que foram fundamentais para que a gente, nesse início, ajudasse a voltar a credibilidade que a gente precisaria para poder continuar o trabalho, que foi a Secretaria de Assistência Social do município e a FEAC. Os dois, no começo, atuaram juntos e deram como se fosse um aval para que esse sistema, principalmente na área do abrigo, continuasse existindo. Se não fosse o costurar entre duas ações da Secretaria de Assistência Social e a FEAC, costurando essas ações e dando aval para a gente continuar, realmente a gente não teria condições de ainda estar aberto. Então, acho que o período mais crítico, e mais uma vez, temos que realmente agradecer em relação à questão do abrigo. A questão em relação ao funcionamento do SAP, que é o atendimento aos pacientes adultos, isso entra dentro do cronograma nosso de identificar mais e mais ações que possam trazer resultados e manter aquele que é muito,
muito, muito, muito importante. Nós temos em média de 700, às vezes diminui. Não estamos conseguindo aumentar muito o atendimento justamente por essa questão que tivemos que diminuir o máximo número de pessoas trabalhando no centro devido à crise financeira e a identificação de todo um passado que precisa... o que acontece, eu acho que eu vejo hoje, é como se fosse uma questão política. Imagine, morre um presidente, quem vai assumir, ele tem que fazer saber tudo que é o pregresso para depois continuar. E é essa fase inicial que a gente teve que fazer uma identificação de tudo. A Silvia não estava lá, pessoas que eram chaves não estão mais lá, e se não fosse o trabalho da administração e do financeiro e poder identificar e fazer esse diagnóstico enorme, que às vezes parece surpresas, também não estaríamos abertos. Mas é muito importante que todas as ações que a gente faz hoje gerem recursos para que não só a gente consiga cobrir o resto do que é necessário para o abrigo ficar funcionando, porque uma grande parte da verba vem da Secretaria de Assistência Social, mas o resto, que é tão importante quanto que a manutenção do atendimento aos pacientes adultos, que isso gera, às vezes, tem em média atingido 1.100 atendimentos mês, em todas as áreas médicas, odontológicas, a parte de psicologia, etc. e tal. Então, é um trabalho sem fim. Nesse período inicial que houve toda essa... E agora, o que vai ser feito disso? Eu acho que nós estamos... eu tenho certeza que a gente está conseguindo demonstrar que existe condições de voltar uma situação de equilíbrio com a ajuda de inúmeras pessoas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já para conversar. Pode ser? Esse é o Espaço Aberto. Estamos falando a respeito do Centro Corsini e também falando a respeito dos índices alarmantes que saíram recentemente sobre a AIDS. Voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão da AIDS e para isso, como convidados, temos o Centro Corsini. A gente falava no último bloco sobre a questão da gestão e crise de vocês. Hoje, Flowers, qual que é a situação de profissionais e de estrutura que o Corsini tem? Nós temos uma estrutura para crescer bastante, mas a gente teve que reduzir, quando a gente foi colocado no aparelho, viemos com a doença da doutora Silvia, ela teve que terceirizar, teve que passar para um outro grupo, a gestão. Então, a gente herdou um passado com muitos problemas. Tinha um senhor que nos auxiliava, ele falava assim que a gente entrou numa fase de ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, o carro está andando, o pneu furou, a gente tem que projetar futuro e corrigir passado. Então, a situação realmente foi... passamos um primeiro ano difícil de começar parceria, de atrair pessoas. Nisso, o papel do Dr. Luiz foi ele que fez, ele que pode falar, fantástico. Conseguimos a ajuda da FEAC, conseguimos a prefeitura voltando a nos auxiliar, mas por conta do preconceito, então não existe aquela doação espontânea, como tem uma causa que às vezes... Câncer infantil, a gente sabe que é super importante, as pessoas contribuem, a gente também vive o preconceito. Então as pessoas, eu não vou contribuir porque é AIDS, eu não quero ajudar porque é AIDS. Então todo esse trabalho de conscientização é constante, o Centro Corsini vive de doações. O ambulatório, ele não recebe nenhum recurso público. O único recurso público vai para a área assistencial, que é o abrigo, e a área da saúde, nós temos a gratuidade,
uma porção de coisas com relação a impostos, tudo. Mas nós não recebemos. O tratamento é 100% gratuito, não é cobrado nada. A medicação toda é por conta do Corsini. O governo manda e nós somos credenciados para distribuir a medicação. A medicação vem. Só que os profissionais, eles não são voluntários, são contratados. Porque o voluntário começa e não tem aqui. A gente pode ter um grupo de voluntários, mas eu preciso ter uma equipe fixa até para coordenar o trabalho desses voluntários. Tudo isso é arcado com recurso próprio. E é aí que a gente precisa muito dos eventos, das doações. Odontologia, nós temos, não é cobrado nada. O serviço de psicologia, clínica, exames que são coletados lá. A gente tem estrutura para ter, aí a gente precisaria de voluntários, profissionais na área, para fazer oftalmologia. A ginecologia também, Ginecologia, né? Nós temos todo o equipamento. Como nós perdemos voluntários e a condição de pagar estava muito difícil, alguns serviços a gente teve que cortar. Mas devagarzinho a gente está retomando. Só que o voluntariado de médicos que possam atuar, por exemplo, o oftalmo pode atuar, não precisa ser todo dia lá para ser remunerado, ele pode atuar como voluntário. Nós estamos construindo um centro de fisioterapia, porque a rede não tem fisioterapia hoje. Então, se um paciente precisa de uma fisioterapia respiratória, ele leva meses para conseguir agendar o tratamento de fisioterapia na rede. Nós vamos também estamos levantando parceiros para esse tipo de trabalho, mas tudo tem custo. E aí que a gente fala, a gente precisa de contribuição, de ações como o Dr. Luiz vai falar, de eventos que a gente tem feito, porque é isso que ajuda a manter, a conseguir manter. Melhorou? Melhorou muito, nós saímos de uma condição drástica. Hoje nós respiramos. Então, a gente já não respira, nós não respiramos mais por aparelho, nós estamos respirando. Mas se a conscientização dessas pessoas que nos ajudam, já está bom, vou parar, a gente para também, porque a gente vive de doação, vive desses eventos. Agora, além da dificuldade de conseguir os doadores, que é uma próxima conversa que a gente vai ter, por que é tão difícil arrumar médicos para atuarem no Corsini, doutor? Não, eu acho que não é só dentro do Corsini. Em qualquer instituição que ele vai ser voluntário, faz parte de um contexto nacional. Cultura, né? E não é também só cultura, mas a questão, acho que eu vejo a questão econômica. O status de grande parte das profissões liberais, com a evolução do mundo, a evolução dos problemas, mudou. Então, hoje, tanto na área de saúde, na área médica, odontológica, você vê que realmente esse panorama está ligado a uma questão financeira, econômica vigente. E a quantidade de médicos que tendo que fazer plantão, etc., tudo aquilo que a gente não via há muito tempo, mudou. Então, a dificuldade existe. O ideal que eu vislumbro é que nós temos que retomar a nossa atividade de captação a um nível que permita que esse médico, ou que seja qualquer outro profissional da área de saúde, seja realmente remunerado. Essa é praticamente a nossa obrigação de tentar chegar nesse nível, porque não cabe, seria difícil ficar, ou é questão pessoal, ou é questão de preconceito, ou é questão econômica, enfim, pode ser os três. Mas o ideal seria que nós conseguíssemos, e talvez vamos conseguir, ter todas essas especialidades lá dentro sendo remuneradas. Agora, depois dessa grande crise, qual foi o processo para a retomada de parceiros? Bom, primeiro, a gente tinha que passar daquela fase crítica da UTI e voltar para a mídia dizendo nós continuamos abertos. A doutora Silvia faleceu, mas o centro continua sem uma pessoa expoente como ela era, nós, meros mortais, tentando manter o centro aberto. Essa foi a primeira fase. A segunda fase é claro que com o reconhecimento e vendo a FEAC e a Secretaria de Assistência Social vendo a necessidade real do município, tem investido no centro, continuar investido no centro. A terceira é o trabalho de casa, e que isso é um processo lento, porque principalmente no meu âmbito eu só lido com voluntários. Mais ou menos em junho, julho do ano passado, foi vislumbrada a necessidade de criar um conselho
que são pessoas voluntárias de diversas áreas, administrativa, financeira, planejamento estratégico, etc., pudesse contribuir para a formação de um novo conceito de ação, já que aquela capitã não estava mais lá. A capitã que removia, num telefonema, removia montanhas. Eu não tenho esse poder e ainda, nunca vou ter. Não. Eu também não acredito que seja por aí. Eu acredito que não é uma pessoa que tem que remover as montanhas, é uma equipe que tem que remover a montanha, porque eu não sou onipresente e nem a Flowers, nem outro. Nós temos que ter uma equipe que funcione. Esse é talvez o grande erro das instituições, é não preparar ou se organizar para um futuro que seja equilibrado e contínuo. Então, essa questão foi identificada e logo no começo nós já sabíamos desses números decolantes, preocupantes, e mais uma vez voltávamos para a questão. Nós temos que mudar a cara do Corsini, conseguimos voltar à mídia, eu acho que consegui, por ter um número grande de amigos, etc., e uma penetração social interessante, consegui voltar, que isso realmente o Centro Corsini voltasse à mídia, com a ajuda de um batalhão de pessoas. E foi identificado, o Conselho identificou que ou nós mudamos a cara do Corsini para uma população que não está entendendo nada, que existe a gravidade do problema, se não tiver educação que chegue na questão da prevenção, que é isso tudo está ligado, educação e cultura, nós não vamos sair desse buraco. Então começou um trabalho e, é claro, o trabalho social de parceiros, vamos fazer isso, vamos fazer um jantar, etc., é enorme, continua, mas é um processo muito difícil, porque é um processo que todo mundo está fazendo igual. Então, são é difícil. N entidades que realizam eventos, e as pessoas que a gente procura são as mesmas, são as mesmas. Então, quando você recebe um não, eu vejo, não fico triste por ele dizer não. É um sinal para dizer, nós temos que mudar o nosso meio de captação. É claro que seria muito importante, eu acho que essa questão agora que está acontecendo, voltando à questão do problema da HIV/AIDS no Brasil, do jeito que está sendo mostrado, que nós estamos na contramão, é assustador, que talvez isso toque as pessoas para que elas possam ser doadores mensais, etc., que são sócios do Corsini, ou empresas amigas do Corsini que possam destinar fundos para a entidade conseguir continuar fazendo o papel dela. No âmbito da prevenção e educação que a gente reconheceu, então, esse grupo começou a ver como nós vamos fazer isso para que, primeiro, mudar o enfoque do Corsini não seja na questão do tratamento da doença, e sim um resultado positivo das pessoas que continuam vivas e com saúde equilibrada e que possam ser os porta-vozes e dizer, olha, você não precisa passar por isso. Vamos se prevenir. Então, nós já vislumbramos desde junho passado que seria a questão da educação aliada à cultura, aumentar o nível, o mínimo para que as pessoas possam entender. Uma das que apareceu agora, que foi um parto depois de 9 meses, começou em junho, foi esse projeto cultural do Corsini que nasceu o mês passado, e que tive a colaboração fantástica de grande número de amigos. Eu sempre cito isso porque são amigos que entendem a minha posição de tentar batalhar por uma coisa que já tem quase 30 anos e que foi criado por uma pessoa especial, que tem uma mensagem especial e uma necessidade especial. E esses amigos, eu tive a colaboração incrível de um grande produtor cultural, com Ayrton Martini, da Divina Comédia de São Paulo, uma pessoa maravilhosa que tem uma percepção de mundo que eu tiro o chapéu, que é Simone Rodrigues, da empresa de comunicação Make, e que começamos a alinhavar esse projeto, e até que foi apresentado para um grupo, que é o Shopping Iguatemi, e que comprou o projeto nessa questão, que nasceu o Corsini Cultural. Esse projeto veio dentro dessa ideia de precisamos inovar a forma de buscar recursos. Exato, e tocar as pessoas de uma forma diferente, porque até
como não existe mídia falando de HIV/AIDS no mundo, dizendo nada, até as pessoas que já passaram por aquela primeira grande onda, que viram seus ídolos morrer, eles ficaram meio anestesiadas, porque tem coisa mais importante. Você vê, dengue, o que foi esse processo nesse começo de ano, essa nova modalidade que está chegando, que já existe aqui em Campinas, identificado casos que ninguém sabe como que isso vai ser ainda. Então, o foco muda. Se você não está presente na mente das pessoas, que é um processo, assim como a dengue o HIV a volta da tuberculose a volta de todas essas enfermidades também continua sendo e tem que estar presente. Como a forma da gente tocar as pessoas é que a maneira de tocar tinha que ser diferente, porque está todo mundo anestesiado, ninguém fala nada. Inclusive, citando anestesiado, você nem comenta isso em casa. E daí entra numa transmissão de falta de informação dentro de famílias que têm um poder, nível social, cultural e financeiro, que são bastante bons e que eles mesmos relatam, filhos dizendo, não, para quê? Não precisa se prevenir, não. Assustador, é assustador. Então, essa forma nova de tocar as pessoas é que é a grande inovação que é talvez o início de uma nova cara dentro do Corsini. E tirar o lado, né, doutor Luiz? Apresentar um lado bonito, vamos contribuir, o bem faz bem. É o fazer o bem. Fazer o bem, não é aquela propaganda da AIDS, aquela coisa vermelha e preta, pesada, não, carregada, que ninguém quer nem ver. A cor mudou numa proposta da Simone, da Make. Hoje é o verde, a esperança, a doença existe, mas a gente tem que tratar, e é fazer o bem. E o bem é bonito, então o Corsini Cultural é um projeto lindo. O primeiro show no Doutor Luiz foi alegre, foi bonito. É essa visão que a Simone passou pra gente, convenceu a gente, porque a gente carregava aquela coisa pesada, aquele fardo. Não, o fardo é leve, é o bem, e o bem faz bem. E o Corsini Cultural tem que mostrar desse lado leve, bonito, de fazer o bem. Agora, a gente sabe que ainda estamos longe da busca ou de conseguir a cura para a AIDS, mas voltando ao assunto que conversamos durante uma hora, a questão da prevenção. Existem entidades hoje que carregam um fardo muito grande com relação a áreas muito específicas, né? O Boldrini com relação ao câncer, o Corsini com relação à AIDS, várias outras entidades de Campinas que carregam um peso e uma responsabilidade de ter que dar conta, de ajudar uma sociedade a resolver questões de saúde. Mas onde fica a responsabilidade do governo nessa questão da contenção da AIDS? É preciso agora, com dados alarmantes, como saíram na mídia nos últimos 2 dias, tomar uma providência urgente de uma campanha, de um movimento que, na opinião de vocês, é necessário que se faça a curtíssimo prazo para que esses números não aumentem. Para mim, eu não tenho dúvida quanto a isso que eu tenho falado desde o começo do ano passado. Se não houver um investimento maciço na mídia, informações e campanhas não lúdicas, se você está tratando com uma população, claro, tem uma população que tem um poder intelectual e social e de compreensão, ok, e uma outra grande parte da população que não tem esse poder de compreensão. O que eu vejo quando eu vejo grande parte das campanhas eram lúdicas demais e talvez elas não tivessem o efeito necessário. É preciso dizer, eu acho que nós temos que virar gente grande e dizer o seguinte, encarar, existe um problema. Como é que eu vou tratar isso? Então, as campanhas, eu vejo que é primordial que existem novas campanhas mostrando números, mostrando a questão da não existe cura, mostrando que ele vai ser um paciente dependente de uma terapia para o resto da vida. Sua vida vai mudar, é preciso que isso fique claro, né? Então, é necessário entender que se contaminou vai ter que mudar, que é mais fácil mudar antes do que ser contaminado. Isso leva a gerar, quanto menos infectados, menos gastos públicos, e mais dinheiro vai ter para tratar esgoto a céu aberto. Tem que haver um link entre educação e saúde. Tem que começar na base. Se você tem um filhinho de 4 anos e você ensina que a torneira não pode ficar aberta enquanto escova o dente, ele leva isso para casa. Então, o governo federal tinha que investir nessa parte de prevenção nas escolas. Também, quanto mais investimento em educação, menos investimento em não em saúde, mas em educação básica e, é claro, credenciar parceiros que possam atuar dentro de uma demanda que o governo não consegue e criar condições de
reciprocidade para que nós consigamos fazer isso. O centro, você vê, tem uma grande parte dos trabalhadores são assalariados, tal, e tem uma parte que é voluntária. Quando você tem um grupo de pessoas tentando pensar em situações, para melhorar a situação, são pessoas voluntárias. E isso tem que ser reconhecido a um nível mais superior, que a parte deles também tem que ser feita. E o começo que eu vejo ou vamos fazer campanha, vamos educar, e isso atuar, a forma como vai ser feito isso, tem experts na área. Nós conseguimos identificar um filão dentro da atuação do Corsini, mas não vejo outra saída se não houver essa compreensão. Essa saída que vocês concluíram ser uma das talvez únicas opções para resolver essa questão hoje, não só em Campinas, mas no país todo, faz parte de um planejamento do Corsini, então, digamos que a curto e médio prazo. Quais são as perspectivas de vocês, para a gente poder concluir, as perspectivas para os próximos anos de trabalho? Quais são os sonhos ainda do Corsini e o que vocês ainda pretendem desenvolver? Eu vou falar da minha parte de sonho, ela falar da outra parte dela, que é real. A gente vai precisar de mais uns 3 blocos, né, para falar do sonho. Eu tenho acompanhado o trabalho do Corsini há bem mais de 20 anos. A doutora Silvia foi paciente minha, deitada, falou assim, precisa lá numa reunião, vai hoje lá, numa reunião do Corsini. Eu fui, não sabia o que era, saí dentro de uma chapa como secretário, depois virei presidente interino, depois voltei numa presidência, mas nunca deixei de acompanhar a trajetória do Corsini, e por isso que para mim fica muito claro ver que teve a época de glória em que o centro conseguia fazer trabalhos de educação, prevenção, escolas, indústrias, empresas, se compravam palestras e tudo mais. Projeto Colmeia, que era atuar justamente com mães para tratar dos filhos que eram dependentes e como ela ia lidar com aquilo. O meu sonho é que a gente tivesse no ambulatório cada vez menos pacientes contaminados e que a gente tivesse uma equipe de 300 pessoas fazendo esse papel de atuar em empresas, palestras, educando e voltar àquela carga que foi o grande mote identificado 20 anos atrás. Caiu no desuso pela mudança da cara do HIV/AIDS e agora voltando numa época alarmante em que justamente você percebe que os índices de educação e cultura diminuem, tudo está relacionado. Esse diminui, ela ciclo, volta à tona. É um ciclo que a gente vai ter que lidar com isso. Então, meu sonho, nesse nível, é voltar a essa carga de ter uma atuação muito mais presente. Só vamos conseguir fazer isso se a gente conseguir passar. Saímos da UTI, começamos a respirar bem e começamos a ver um vislumbre nosso de equilíbrio de saúde financeira para poder investir nisso, contratar gente capacitada e voltar a ter esse peso que merece o Corsini. Flowers, como uma das gestoras aí da entidade. A parte dela é pior. Ter condições financeiras de realizar os sonhos dele. Não, é a gente conseguir. Hoje nós trabalhamos no limite, a gente se mantém. O sonho nosso é ter realmente ações fixas, porque assim, o contribuinte contribui um mês, depois isso daí é muito difícil para a gente gerir o recurso se você não tem uma programação. Então eram parceiros que firmassem convênios por 1 ano, por 18 meses, que me dessem condições de fazer um planejamento financeiro que eu pudesse cumprir. Hoje a gente vai trocando pneu com o carro andando, sobrevivendo, saindo, cumprindo com alguns compromissos obrigatórios, mas o sonho mesmo é a gente ter uma parceria com empresas. A Unimed tem se mostrado bastante parceira, ter parceiros como a Unimed, como outras empresas que pudessem acompanhar a gente, nos dar condições de fazer uma gestão financeira com provisão, com projeção de recursos a serem entrados, para que a gente pudesse entrar nessa parte de prevenção que ela é cara. Exato. Ela é cara. Eu queria fazer só mais um adendo, porque eu estava pensando agora, é uma comparação do que existe, você vê como a nossa cultura é errada. Na área de esportes, passando uma situação
eu não digo vexame, mas assim, era a crônica da morte anunciada, que foi o final da Copa, e veio toda a aplicação, mesmo aqui em Campinas a gente vê de empresas como não existe essa visão de apostar no médio e longo prazo. Existe que nem uma empresa focou, criou-se um time de X, no caso vôlei. Se ela não teve o sucesso em 2 anos, isso é interrompido. Não existe a cultura de investir a médio e longo prazo. O que nós precisamos, a mesma coisa como o esporte precisa, para formar gente, criar gente, é que nós tenhamos empresas ou pessoas físicas ou jurídicas que apostem numa ação de médio e longo prazo. Se não for isso, nós sempre vamos ser imediatistas e não vamos conseguir ter o sonho. E o sonho eu gostaria que a AIDS estivesse presente em cada escola pública, em cada escola particular, em cada faculdade, que a AIDS estivesse presente. Sem ser lúdico, realista. Não ser lúdico. Existem 2 filmes que vieram à tona nesse último ano. Um que foi um filme premiado, que os 2 atores ganharam o Oscar de melhor atores principal e coadjuvante, que mostra justamente um período da AIDS nos Estados Unidos, aquele boom que estava se entendendo, que é nu e cru, que mostra aquilo que ninguém mais está vendo aqui. E outro que é uma produção interna da HBO, que para mim, eu poria esses 2 filmes como obrigatórios se passar em todas as escolas do Brasil, para mostrar a face do que foi aquilo, e de mostrar toda aquela miséria humana, até o governo americano, tá, no caso lá, conseguir entender, demorou 5 anos para que o presidente Reagan falasse em público a palavra AIDS, para poder começar toda uma mudança de percepção dos órgãos de saúde particulares e governamentais, de tratar aquilo como uma epidemia. Ótimo, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Flowers, como gestora do Corsini, por ter vindo aqui, esclarecido. E Dr. Luiz também, muito obrigada por essa troca, né, de ideias e por todas essas informações. Lembramos a você que está nos assistindo que o Centro Corsini, então, continua assim, com trabalhos ativos e precisando de todo tipo de ajuda, seja você um profissional, ou seja você alguém que possa simplesmente contribuir, pode entrar em contato através de www.centrocorsini.org.br ou através do telefone 2101-0101. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Até a próxima edição.